Oi pessoal, vamos lá ver mais um caso junto comigo? O caso que eu trouxe hoje para vocês é um caso de uma dentista que eu auxiliei em uma mentoria, e aí nesse caso eu mostro para ela, explico, né, como fazer as modificações do CleanCheck, os controles 3D, e tem vários insights legais a respeito de discrepância de Bolton, de correção de curva de SPI, fechamento de espaço. Então, como sempre eu digo, né, é um caso que vocês vão assistir a modificação, as orientações que eu estou passando, e vocês vão absorvendo tudo isso para que vocês também consigam fazer nos seus casos. Então, eu espero que vocês aproveitem, acompanhem, e estou sempre aqui à disposição. Caso tenha alguma dúvida, vamos interagir, manda aqui para mim, compartilhe esse vídeo, né, com algum colega que precisa aprender e dominar as ferramentas do CleanCheck, e vamos cada vez mais juntos evoluindo nisso, né, gente, nessa curva de aprendizado em tratamentos com Invisalign. E aí vocês vão vendo que cada vez mais vai se tornando mais simples esse processo, e que mexer no CleanCheck e fazer as alterações do 3D pode ser muito mais simples do que vocês imaginam. Né? Às vezes a gente cria ali uma ideia de que tudo é muito difícil, de que eu não vou conseguir, eu não vou dar conta, mas se eu consigo, vocês também conseguem, gente. Então sempre acompanhe esses vídeos que eu tenho certeza que vai agregar e acrescentar muito no conhecimento de vocês. E aqui a gente tem informações importantes que vocês já podem usar imediatamente no seu próximo CleanCheck. Então fiquem aqui com essa mentoria. Oi, doutor. Então vamos ver aqui o caso do Yuri. E o caso dele é um caso que é um pouco complicado, porque o que que acontece? Ele tem uma discrepância de Bolton muito grande. Observa que ele tem um excesso mandibular de 3,5 só de canino a canino e 4,82 só de molar a molar, de molar a molar. Então, quer dizer, é um excesso muito grande que a maxila dele não está conseguindo ali é, abraçar, vamos dizer, essa mandíbula, e ela está comprimindo, inclusive, a posição da mandíbula. A mandíbula está, em questão de massa dentária, muito maior do que a maxila, né? Por isso que veio esse tanto de PR, e aqui a gente vai precisar fazer uma adequação mesmo, vai precisar fazer IPR, mas eu acho que esses posteriores, por exemplo, a gente poderia evitar. E pensar na possibilidade, como ele é um paciente jovem, às vezes terminar com alguns pequenos espaços ainda, para no futuro talvez ele pensar em aumentar o tamanho do lateral. Porque olha como que o central dele é de um tamanho, o lateral é bem menor, né? Então, assim, ele tem um molar que está em classe 1, observa que o molar dele está em classe 1, mas o canino está em classe 2, justamente por conta dessa discrepância de Bolton, porque aqui na análise de Bolton a gente consegue ver todo esse excesso que ele tem, né? E aí foi feito aqui um fechamento de espaço, está sendo feito um jump mandibular, deixa eu colocar qual jump que é, ó. Um jump de mandíbula, de avanço, e eu acho que vai ser algo natural dessa mandíbula a partir do momento que destravar ela aqui, porque hoje ela toca muito aqui nesses incisivos, sabe? Como se ela tivesse travada mesmo. A hora que vestibularizar esses incisivos e ela tiver espaço, eu acho que vai acontecer uma acomodação até natural dessa mandíbula aqui. Tá? Então esse jump a gente pode deixar sim, porque eu acho que é algo que vai realmente naturalmente acontecer. Mas a gente precisa distribuir melhor essa questão dos IPRs, né? Muito IPR aqui acontecendo. E aí a gente não pode, ainda mais aqui, esses posteriores são muito difíceis, né, de fazer, então vamos começar tirando aqui esses posteriores. E depois a gente verifica o espaço, que o overjet dele, além de tudo, é muito curto. Então, por ele ser curto, né, dificulta ainda mais. Aqui, ele foi fazendo esse fechamento de espaço através de distalização. Então, tem que pôr o elástico de classe 2. Até pro pacote Moderate, tá dentro do que dá para fazer, que é até 2 milímetros, né? Então, podemos manter. Ai, desculpa. É, Aqui também fez fechamento de espaço através da distalização. Aqui mesializou um pouquinho esse molar para fechar. Eu tô vendo tudo aqui, ó. Mesialização e distalização, nessa linha aqui, ó. Que a gente clica em cima do dente e vê o que o dente movimentou, né? Tudo isso aqui são os movimentos que o dente fez. E aqui nessa terceira linha é a translação mesio-distal. Então eu vejo, ó, que ele distalizou 2,2, aqui 1,3, aqui não teve muito movimento, manteve no lugar. E aqui fechou mesializando um pouquinho. Mas a questão maior é esse overjet dele aqui super curto, né, ó. Aqui a gente teria que deixar um espaço, travar aqui com o botão direito, ó, o canino, e deixar um espaço na mesial e distal dos laterais, que são pequenos, e até conversar com ele. Deixa eu ver se tem a idade dele aqui. Ele é novo, né? Mas teria que fazer alguma adequação para poder diminuir um pouco a quantidade de IPR da parte de baixo. Ele tem 12 anos, super novo, né? Vamos ver aqui se a gente deixar com esses espaços já aumenta um pouco, ó. Seria já o suficiente para aumentar um pouco esse overjet, para poder trabalhar um pouco menos com o IPR, por ele ser novo, dá dó fazer esse tanto de IPR, né? Então, vou angular aqui um pouco diferente. E aí a gente teria até que diminuir em quantidade também essa quantidade de PR aqui. Vamos ver de que maneira a gente pode fazer isso.
tem que criar um contato aqui desses dentes anteriores. Vou começar diminuindo para 0,4 pra gente ver. Ok, ele, conforme vai diminuindo, ele vai vestibularizando um pouquinho, ó. Aqui 0,4 deu. Tirar esse contato pesado. Então, 0,4 deu para tirar, pra... E agora aqui eu vou diminuir esses do meio aqui, 0,3. Ó, só mais um aqui. Ó, deu também, tá vendo? Então, eu acho que 0,3 é uma medida boa para se deixar o IPR, porque é uma medida que é fácil de fazer só com a lixinha. Não é uma medida que você tem que ficar passando broca. Só com uma lixa você consegue fazer. E, ao mesmo tempo, tá dentro do que ele pode, porque ele tem essa discrepância, né? De 3,5 mandibular. Então, se a gente fez 1, 2, 3, 4, 5 IPRs na medida de 0,3, a gente só fez 1,5 de IPR nessa região de canina a canina. Então, a gente poderia fazer até mais numa segunda fase, por exemplo, até mais 2 milímetros de IPR, aceitaria é, essa, esse IPR aqui. Então, tá dentro do fisiológico, vamos dizer, porque eu nunca gosto de fazer desgaste sem estar de acordo com a discrepância de Bolton, porque aí fica um desgaste de esmalte dentário, assim, que sem muito sentido, né? Então, aqui gostei muito que trocou a taxa do lateral, acho que você que trocou. Eu só trocaria o bisel dele, tá? Eu colocaria o bisel para gengival. O bisel para gengival facilita muito a adaptação do aparelho na boca, e eu aumentaria aqui para 4 milímetros, porque o bisel estando para gengival, se o dente, porventura, deixa de fazer algum movimentozinho, né, algo assim que não acontecer, o bisel para gengival ajuda nessa adaptação, assim, é mais fácil do plástico entrar e abraçar do que o bisel para a parte da incisal, que forma um degrau, né? Então, forma um degrau que às vezes dificulta a adaptação. Então, eu deixaria esse bisel assim. Aqui tudo bem, porque você quer uma retenção, só que eu colocaria de 4 milímetros também. Para você aumentar o tamanho dele, é só você clicar com o botão direito e aí você pode escolher 4, 5 milímetros, tá vendo aí? O de 4 milímetros eu acho que fica mais retentivo. Aqui, perfeito que você colocou o botão, porque como ele tem essa retroinclinação dos incisivos, colocar um cut iria atrapalhar nessa correção, porque o elástico no cut faz uma força, né, de retroinclinação que atrapalha essa vestibularização. Aqui eu colocaria um attachment também para retenção, ó, da placa melhor. Aqui apareceu uma restrição de attachment, deixa eu ver se tem, não é coroa nem nada, é dente dele mesmo, né? E aí a gente faria até um pouquinho mais de torque aqui de raiz para lingual, raiz para lingual e coroa para vestibular. E aí nós vamos ter que pedir para estagiar esse movimento também. Vamos conferir torque aqui de canino a canino. Eu sempre gosto de conferir. A maioria tá indo para lingual, esses aqui estão indo até bastante, porque precisa mesmo, né? Lingual, tudo lingual. Também deve ter vindo Power Read e super indico também colocar aqui, ao invés do Power Read nos 4 incisivos, a Tachma nos laterais. E aí eu também jogaria 4 milímetros aqui. Opa, peraí, deixa eu voltar. Foi sem querer que eu peguei, eu queria virar aqui. Esse canino aqui, vamos ver que movimento ele tá fazendo, angulação e rotação, né? Então, são 2 movimentos grandes. E ele tá só com a Tachma de rotação. Vamos ver se a angulação que está sendo programada é realmente necessária. Ela é. Então, eu trocaria esse attachment aqui, que é muito pequenininho, só de rotação, por um attachment, assim, mais retentivo, para que também ajude na angulação e na rotação, os dois movimentos ao mesmo tempo. Esse aqui tá fazendo só mais angulação e tá com attachment de controle de raiz, então tá ok. Tá também com a raiz paralingual, certo? Aí teria só que você me falar, porque como você conhece o paciente, qual que seria a expectativa? Aqui nessa correção da curva de SPI, nós vamos dar prioridade para essa correção, então nós vamos trocar esses attachments aqui de premolares, tá? E colocar attachment assim, ó, bem robusto, com bisel pra gengival mesmo, para poder fazer a correção da curva de SPI de uma maneira melhor, para dar mais retenção para a placa aqui na região posterior. Porque toda vez que você tem uma intrusão lá na frente, você tende a ter uma extrusão dos seus dentes aqui posteriores, né? É um efeito colateral. E aí é interessante a gente fazer esses attachments aqui bem robustos para justamente ajustar essa retenção da placa na região posterior. E sobrecorrigir a intrusão. Então, se a gente quer que essa intrusão aqui aconteça, ele está quase já finalizando em mordida aberta, mas ele ainda está com overbite de 1,5, então eu deixaria mais ainda sobrecorrigido para garantir que isso aqui na boca aconteça.
Primeiro eu vou nivelar os caninos aqui, esse canino tá mais incluído que o outro. E agora a gente sobrecorrige aqui, jogando uma intrusão bem grande mesmo. Vai terminar com a curva de espia assim, reversa, sabe? E uma mordida bem aberta. Ó, até negativo. 0,5. Tá vendo? Abre bem a mordida, mas não é que isso aqui vai acontecer na boca. É só mesmo uma sobrecorreção, tá? Então aqui ele já tá fazendo 17 graus de torque. Eu colocaria a princípio a Tachma ao invés de Power Reed nesses dentes. Embora o Power Reed ajude muito nessa obtenção de torque, quando ele tá muito reto inclinado assim, ó, o Power Reed vai chegar aqui e ele pode desadaptar a sua placa pelo próprio eixo de inserção do aparelho. O Power Reed faz um volume, né, aqui na cervical, que aí como esse aparelho vai estar sendo inserido com esses dentes muito reto inclinados, o aparelho vai ter dificuldade de chegar na cervical por conta do Power Reed. Então eu acho que nesse primeiro momento você poderia colocar a Tachma mesmo para dar retenção e depois no adicional você fazer a colocação do Power Reed. Esse caso, com essa magnitude de mordida profunda, eu teria jogado ele no Comprehensive, tá? Mas o Moderate vai dar para fazer, só que a mordida ela é muito profunda aqui, né? Então, eu teria que estagiar essa vestibularização com intrusão, vamos ver se a gente consegue. Então, só a título assim, de próximos casos, por exemplo, você terminar, já preconizar uma mordida profunda dessa sendo uma mordida que você vai colocar dentro do Comprehensive. Aqui ele tá instruindo, mas eu vou instruir mais, porque aí seria interessante terminar com a mordida contato pesado. Contato pesado, para ajudar nesse levante de mordida posterior. Então, e também aumentar a sobrecorreção da curva de Phi, terminar bem pesado aqui. Tá super acima do previsível, mas isso é sobrecorreção, não preocupa, tá? Isso, então diminuiu bem a quantidade de IPR, ficou dentro da discrepância de Bolton, ao mesmo tempo, pode até fazer mais, pode até fazer mais num segundo momento. Aqui nós vamos ter que tirar um pouquinho desse contato aqui na região do canino. Aqui a gente não vai poder ter esse contato aqui não, porque ele tá pegando diretamente no canino. Aí o canino não é bom terminar com contato pesado, não. É só pré-molar, que é melhor terminar esse contato pesado, tá? Isso. Aí seria essa a minha sugestão. E aí depois eu só queria ver com você, porque aqui, ó, tem espaços aconteceram, né? Ficou sobrando esses espacinhos, mas tem que alinhar com a mãe do paciente, com o próprio paciente, explicar que proporcionalmente ele tem um dente com um volume muito menor, o lateral ele é muito menor. Porque se fosse pra gente fechar esses espaços, a gente teria que provavelmente fazer mais IPR, ó, porque na hora que eu fecho, observa que aqui, ó, fica uma mordida muito bonita, tá vendo? No overjet. Então, teria que fazer mais IPR para aumentar esse overjet dele. Como ele é um paciente jovem, eu optei por deixar esses espaços que são bem mínimos, talvez nem incomode ele esteticamente, só para poder depois aumentar isso aqui com resina. Se quiser, vamos ver, se deixar 0,2, eu acho que diminui ainda mais, já fica um overjet também maior um pouco. Pode ser até 0,2, que é um espaço ainda menor, por conta dessa discrepância de Bolton enorme que ele apresenta. Então, aqui, se caso você falar, não, Manela, eu não quero, a mãe não quer deixar esses espaços, esteticamente ele vai se incomodar, apesar de ser bem pouquinho, aí a gente teria que aumentar a quantidade de PR aqui da parte de baixo para poder finalizar com um overjet seguro, né? Que fique um overjet que dê para ter um distanciamento para não terminar com o toque anterior. Que ele já tá com ele bem curtinho, que a gente ainda vai contar com um jumpzinho mandibular, né? Então, o overjet maior seria melhor. Daí, contato aqui pesado do canino. Esse aqui a gente pode até instruir mais para pegar mais pesadinho ali. Isso. E aí, esses contatos vermelhos vão terminar assim, porque é uma extrusão posterior que a gente está fazendo para ajudar no levante de mordida, tá? Então, vamos fazer o live update e verificar como que retorna. Ó, doutor, ele voltou com excedendo, né? É o que eu falei. Às vezes a gente programa os movimentos necessários e ele excede porque justamente era um caso que ficaria melhor atendido no Moderate, no Comprehensive, desculpa. Mas vamos encaixar. Se tiver possibilidade de trocar pro Comprehensive, me avisa. Se não, a gente encaixa aqui dentro do Moderate, vamos resolver. Ó, então agora ele voltou. Aí já encaixou dentro dos 26 alinhadores, mas aí fez algumas alteraçõezinhas aqui, dos espaços, né? Tudo mais. Então eu vou abrir só para readequar o espaço que a gente quer que deixe aqui, de 0,2. É um espaço bem pequeno, então esteticamente
Depois, para aumentar, fica bom e pode ser que nem incomode o paciente e evita de ter que ficar fazendo muito IPR. Também a gente quer deixar 0,3. Os contatos vão continuar pesados mesmo. Vou angular aqui um pouquinho só para fechar esse biquinho aqui. Vou para o outro lado. E aqui também a minha média não ficou centralizada. Ó, agora que a linha média centralizou aqui 100%. Isso. E aí a gente pode travar aqui e aplicar mais 0,3 aqui para ajudar no overjet. Ó, 2,1 já ficou menor porque tirou um pouco de movimento quando ele atualizou para moderate, ele tira alguns movimentos. E aí aqui a gente vai trabalhando por etapas. Essa giroversão aqui não está muito a favor do movimento, mas precisa fazer no canino. Pode ser que não aconteça toda nesse primeiro set, aí tenha que refinar nos adicionais, porque o canino está fazendo um giro para mesial e fechando espaço no sentido distal. Então tá antagônico o movimento, sabe? Dos dois lados. Aí pode ser que fique um pouco prejudicado o giro, e aí na etapa de adicional tenha que refinar. Isso, agora sim eu vou dar o live update, acho que vai vir ainda dentro dos 26. Ó, aqui a gente pode aumentar também, ó, para aumentar o overjet, ó, 2,2, já ficou um overjet maior. Muito limitado esse overjet dele. E aí vamos verificar se volta com os 26 mesmo, e aí, dependendo, ele já fica pronto para aprovar, mas aí só vai ficar de você me falar se tudo bem deixar esse espaço de 0,2 em cima, ou se você prefere que a gente exagere um pouco mais no IPR embaixo, ainda com 26 alinhadores. Voltou com a sobrecorreção da curva de SPI que a gente fez, ó, né? Então, terminando invertida, os contatos pesados, a linha média centralizada. Aí aqui seria interessante a gente pedir só ó, um estagiamento dessa vestibularização. Primeiro ele vestibulariza, depois ele intrui e retrai junto. Apesar de que ele não está fazendo muito movimento de retração, é mais a vestibularização mesmo. Porque quando tem muito espaço para fechar, aí tem que estagiar em 3 etapas. Primeiro vestibulariza, depois que intrui e retrai. Mas aqui no caso ele já está com o espaço fechado na hora que ele vai intruir, por isso que ele intruiu retraindo junto, porque foi um movimento bem pequenininho. Isso, doutor, então, de configuração do clean check, ele já está ok. Então, eu sempre confiro na tabela de movimentos, são os movimentos sagitais, né? Então, aqui nessa linha de translação média distal, ele está fazendo o movimento aqui de distalização para fechar esse espacinho. É, não é um movimento que está sendo feito de forma estagiada. Dentro do Modric não dá muito para fazer, mas ele está usando elástico, tá? A gente até consegue estagiar, mas aqui não teria necessidade, ó, porque é o canino e o premolar. Ó, que tá distalizando. Aqui também, deixa eu ver. O canino e o premolar também distalizando maior. Talvez a gente possa pedir para estagiar esse movimento. E embaixo não tem nenhum movimento que precise estagiar. Quando aqui na tabela de movimento tiver mais de um dente, de 2 dentes, fazendo 0,8 de movimento sagital, aí é bom estagiar. Por exemplo, o 24 e o 23 está fazendo 2,1 e 1,4. Isso posteriores, tá? De canino para trás que a gente está falando. Então, os 2,1 e 1,4 são 2 dentes fazendo mais que 0,8. Aí seria bom estagiar esses 2 dentes. E a gente pede, ó, para realizar a distalização dos dentes. Aí a gente já seleciona aqui o canino. Se você apertar Alt no seu teclado, ficar segurando e vir com a setinha e clicar em cima, você seleciona o dente. Distalização de forma estagiada. Porque aí, enviando isso aqui para o técnico, aí a gente consegue fazer esse estagiamento para ficar mais previsível, né, para poder voltar com mais assertividade. E a gente pode até aproveitar, então, e já estagiar os incisivos também. A gente pode pedir assim, ó, realizar o protocolo vir nos incisivos superiores
em 3 etapas. Porque aí ele vai vestibularizar, depois que ele vai intuir, depois que ele vai retrair. Pode ser que ele envie, tá? Esse estagiamento sim. Isso aqui é só porque a gente já tá aproveitando que tem que falar com o técnico de qualquer jeito, porque desse jeito aqui também não teria problema, mas aproveitando, vamos ver se ele entrega dessa maneira que fica ainda mais previsível em 3 etapas, tá? E aqui estagiado. E o elástico de classe 2 é desde o começo, né? E os IPRs todos ficaram programados aqui, espalhados. Um no primeiro. Se quiser, a gente também pode pedir para fazer assim, ó, realizar os IPRs em no máximo 2 estágios, porque aí você não precisa ficar vendo o paciente picado só por conta de IPR. Você só vai ver em 2 momentos. Aí ele também já facilita os seus retornos. Tá? Então aí teria que enviar isso aqui para o técnico e verificar o retorno, se atendeu às solicitações, já para aprovar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado e espero que vocês tenham aprendido bastante, né, com esse vídeo e essa explicação sobre alterações do ClinCheck. E cada vez mais a gente vai evoluindo, né, nessas alterações. Fiquem aqui comigo e até o próximo vídeo.